Ah, o Brasil! Um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Tantas coisas incríveis que a gente tem aqui no nosso país: a tradição do futebol, praias maravilhosas, floresta amazônica. Infelizmente, nem tudo são flores, né? Nos investimentos, o nosso país não é tão bom assim. O Brasil ele é um país bem peculiar. Para entender o Brasil é só brasileiro e olhe lá, tá? O que a gente chama de risco Brasil. Tem certas coisas que acontecem só aqui dentro, não acontecem fora. Então, por exemplo, o Brasil ele é um país totalmente instável politicamente e economicamente. Então, algumas coisas políticas que acontecem dentro do nosso Brasil impactam os seus investimentos aqui e não impactam os investimentos fora do Brasil. Por isso que a gente fala risco Brasil. Economicamente, também a gente tem outro problema. O Brasil, como a gente já citou em outros vídeos, ele é um país que exporta muito commodities, ou seja, é um país exportador de commodities, na verdade é essa, e é um bem que é cíclico. Ou seja, ali em 2002, você já deve ter ouvido falar do boom das commodities. Era a época que a China crescia 50%, estou brincando, mas 10, 12% ao ano. Então, assim, é um crescimento absurdo, né? Então, a gente vendia muitos produtos para a China, né? Arrecadava mais, o governo, ele arrecadando mais, ele gastava mais, investia mais, contratava mais. A gente sabe que os gastos do governo influenciam o PIB, o Brasil crescia mais por causa disso, mas o problema é que depois que a China deu uma desacelerada no crescimento, né? Passou de 12 para 6, ainda é muito, né? Mas assim, a nossa arrecadação diminuiu. Deveria haver, nesse sentido, uma política do governo, dos governos, né? Isso é para todos, que visassem um planejamento administrativo para quando as commodities estivessem em baixa, a gente tivesse arrecadado bem e poder fazer com que a economia não fosse tão impactada. Né? Quando a gente fala risco Brasil, mais uma vez, é o que acontece aqui. Por exemplo, teve um caso aí também conhecido como Joesley Day. Foi do Joesley, né? Teve uma gravação que vazou e todos os investimentos da bolsa, quase todos, né, caíram, sofreram muito. Aí eu pergunto para você quer lidar com esse risco Brasil? Como você vai controlar o que o ministro ou não fala, o que o presidente pode ou não falar, um vazamento de áudio que pode acontecer, uma instabilidade política dessa? Você quer ficar exposto a isso? Não me parece ser um caminho mais racional. Você pode mitigar isso, que é o que a gente vai aprofundar agora mais na frente. E não só dessa instabilidade política e econômica, aliás, sim, econômica também, né, mas não só no sentido da administração pública, mas também na dificuldade que a gente tem de fazer as coisas no Brasil. Quem já tentou abrir uma empresa e ou até teve que lidar com cartório algum dia na vida, sabe da burocracia que é para você conseguir fazer qualquer coisa no Brasil. É muito difícil. Quem já mexeu com empresa, imposto, você nunca sabe quanto de imposto que você tem que pagar, quanto que você vai pagar, porque o sistema tributário é extremamente complexo. Então isso acaba fazendo investidores lá de fora não quererem colocar dinheiro aqui dentro, entendeu? E isso daí cobra um preço da economia do Brasil. A gente sabe que lá no começo dos anos 2000, pós-plano real ali, uma moeda bem mais estável, né? Tava o dólar na época custando menos de R$ 2. Então o Brasil era um país muito promissor. Tanto é que foi colocado naquele grupo dos mais promissores, né? Aparentemente mais promissores da época dos BRICS. O Brasil é o B ali dos BRICS, junto com Índia, junto com China, com Rússia, que acabou agora mais recentemente aí entrando num buraco, né? Mas o Brasil era o país do futuro. Só que acabou não realizando esse potencial. A gente pode ver aí que depois de uma fase inicial ali nos anos 2000, onde a economia foi bem, a economia do Brasil começou a andar de lado ou para baixo. Né? Então quem tinha dinheiro só aqui dentro do Brasil acabou perdendo dinheiro ou ficando andando de lado, sendo que se tivesse investido lá fora também, poderia ter ganhado. Quer ver só? Dá uma olhada aí na sua tela agora. Estou colocando aqui o gráfico do Ibovespa, o gráfico do S&P 500, que é a bolsa americana. Estou colocando o gráfico do Nikkei, tá? Da Nikkei, que é a bolsa japonesa, e o do DAX, que é o índice alemão. Olha só a diferença de retorno nos últimos 15 anos. Você vê que se você tivesse dinheiro lá fora, em qualquer um desses países, você teria ganhado mais do que aqui no Brasil. Então você vê que é muito importante você ter dinheiro, claro, sim, dentro do Brasil, mas também lá fora, para se proteger disso, para buscar mais rentabilidade. E olha só, todos esses países que eu coloquei aqui são mais seguros do que o Brasil, tá? Então não acha que porque eles deram mais rentabilidade, eles vêm com mais risco, não. Nesse caso, não.
Esse ponto que o Carneirão falou, a gente tem um problema inflacionário no Brasil, a verdade é essa. A gente tem historicamente uma inflação maior do que em países desenvolvidos, como é o caso do próprio Estados Unidos, no dólar. Então, se a inflação é o que você desvaloriza seu dinheiro, né? A inflação no real é o que o real desvalorizou, a inflação no dólar é o que o dólar desvalorizou, e a inflação lá é menor que aqui, quer dizer que o dólar desvaloriza menos que o real. Parece óbvio, né? E é. Então, por exemplo, quando você pegava ali em 2008, 2009, o dólar era 2, 2,10. Não sei o valor exato, né? Mas era mais ou menos isso. Foi para 6, hoje está 5 e pouco. Olha só o tanto de desvalorização do real frente ao dólar. Se você tivesse ali só, por exemplo, você viajou, trocou seu real por dólar e esqueceu de devolver, ficou com o dólar guardado, você teria ganhado toda essa valorização, 200 e tantos por cento. Vou colocar o número certinho aqui, aproximadamente de 2010 a 2020 ali. Então, veja que é interessante você estar protegido quanto esses problemas que a gente tem internamente aqui no Brasil. Outra coisa também, só complementando o que o Carneiro falou, são as barreiras de entrada. Ele citou. Esse problema que o Brasil é muito complicado para o investidor estrangeiro olhar, o nome é barreira de entrada, tá, galera? Aqui, a banda toca diferente, tem que ser brasileiro. E olhe lá, hein? Não é fácil nem para quem é daqui, tá? E o que eu ia falar? Esqueci. E se você me fala, eu nem quero viajar lá para fora do Brasil, eu quero viajar aqui, conhecer as coisas do Brasil, eu quase não compro nada que vem lá de fora, eu só compro coisas brasileiras para valorizar a indústria nacional, o dólar não me afeta. Aí que você está enganado, tá? Com certeza, se você tem um carro, você tem que abastecer esse carro, então o preço do petróleo vai te afetar, e muito. A gente tem que lembrar que a malha do Brasil, a malha de transportes do Brasil, é, até hoje, principalmente rodoviária. Então, tudo o que você compra, se não é produzido do lado da sua casa, tem que ser transportado para perto de você. E se tem que ser transportado para perto de você, depende de combustível, que depende do petróleo, que depende do dólar. Se o dólar fica mais caro, você tem que pagar mais caro em tudo por causa disso, tá? As coisas que você compra também, que são produzidas aqui no Brasil, talvez ela seja produzida aqui no Brasil, mas a máquina que produz ela vem lá de fora. Então também depende do preço do dólar. E aqui eu tô falando dólar, mas isso aqui na verdade é qualquer outra moeda estrangeira, tá? Uma moeda mais estável, como o euro, por exemplo, como o franco suíço, tá? Todas essas moedas aí, elas são mais estáveis que o real, tem uma inflação menor lá, e por isso se valorizam frente ao real conforme o tempo vai passando. E isso afeta todo mundo. A gente fala principalmente do dólar porque ele é a moeda principal usada aí nas transações no mercado internacional, né? Mas ele afeta sim você também. Então você precisa ter algum dinheiro em moeda estrangeira, em dólar, tá? Para você se proteger disso. E como é que você pode fazer isso? A gente falou no outro vídeo. Um fundo cambial, por exemplo, você pode investir fora do país, você atrela o seu investimento ao dólar, e aí se o dólar subir, o seu investimento também vai subir de valor, então você está protegido. Tá? Tem várias formas de você fazer isso aí, você tem contrato futuro também. Enfim, alguma maneira você tem que encontrar de se proteger disso. É muito importante esse ponto que o Carneiro citou, tá, galera? Eu sei que deve ter um pessoal que deve estar assistindo aí e tá falando, eu não tenho nada a ver com isso, isso não impacta. Como o Carneiro falou, impacta sim. O Brasil, além de tudo que ele citou, é um país que exporta muito commodity e importa produtos de valor agregado. Ou seja, seu celular aí que você está vendo o vídeo, sei lá, olha para ele agora, vê se ele foi fabricado aqui no Brasil. Pode até ter sido, eu acho. Mas a maioria, a grande parte, não é. E mesmo que for, vai ter peças que foram importadas que estão em dólar. Então, assim, tudo, o frete, os preços dos produtos, o dólar vai impactar. O dólar ainda é a moeda que é o lastro mundial. Então, tudo que você vai importar, você vai ter que comprar em dólar, ou a maior parte, né? Olha só um exemplo de quem conseguiu investir lá nos Estados Unidos há 15 anos atrás. Colocou o dinheiro lá no S&P 500 em dólar. Olha o tanto de dinheiro que essa pessoa ganhou em reais quando comparado ao investimento aqui no Brasil. Vai me falar que você quer ficar de fora disso? Pelo amor de Deus, você precisa diversificar colocando dinheiro lá fora, tá? Pra ontem. Galera, é importante, tá? Detalhe, não é porque aconteceu isso no passado que vai acontecer de novo. O Carneirão deu o exemplo, eu acho que a ideia também é você pensar, não quero ficar dependendo muito do que está acontecendo no Brasil e vou me proteger. E assim, eu acho até engraçado com esse gráfico que você mostrou, olha a diferença de retorno e a galera fica quebrando a cabeça tentando ganhar dinheiro com opção binária. Sendo que você pode se proteger, ter um investimento seguro, com lastro no dólar ou no exterior, de maneira simples, não é difícil.
Como eu já falei, economista, principalmente o pessoal do mercado financeiro, gosta de criar nome complicado, mas não é, galera. Você pode investir no fundo cambial, como a gente explicou, é o fundo que investe câmbio em dólar. Se o dólar subir, seu investimento, sua cota do fundo vai subir também. Você pode comprar ETFs, por exemplo, esse aqui do S&P 500, é uma ordem lá, uma ordem na corretora, você falou, basicamente pelo computador, compra aí S&P 500, tanto, você vai comprar, fecha o olho, você está com 500 empresas das maiores norte-americanas com o seu capital protegido em dólar. Aqui vale lembrar, tá, que o ETF é provavelmente a sua melhor alternativa. Por quê? Como o Paulino falou, você está exposto ao dólar, então ao invés de você ter que colocar dinheiro num fundo cambial de dólar e comprar ações dos Estados Unidos, você pode comprar um ETF de S&P 500 e você já está com dólar na carteira, você já está investindo na Apple, na Tesla, na Netflix, em todas as empresas que compõem o índice lá das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esse índice aí representa mais ou menos 60% das empresas do mundo, tá? Isso daí é maravilhoso para você poder diversificar e facilita. Porque, ó, se você está exposto ao dólar e à bolsa americana ao mesmo tempo, você está conseguindo duas valorizações em uma só. Pensa só que perfeito. Isso é maravilhoso. E não é só de lá, tá? Você pode também ter fundo de ETFs de Europa em euro. Você tem fundos de países da Ásia, como China, como Japão. Outras opções. O importante é fugir do risco Brasil e colocar o seu dinheiro em outras moedas para você ficar protegido do problema inflacionário aqui do Brasil também. Exatamente. Se você quer ter paz no seu investimento, porque no Brasil você pode estar lindo lá com seus investimentos, está ótimo. Mas se você estiver só posicionado aqui, pode ser que você acorde no outro dia com alguma coisa que alguém falou aí e se depare com o seu patrimônio caindo 15% num dia. Eu ia ficar um pouco assustado se isso acontecesse. Nada agradável. Então é isso, galera, tá bom? A gente espera que tenha ajudado. A ideia foi essa, né? Eu acho que é uma coisa do mundo dos investimentos, diversificar sua carteira no exterior. É uma coisa básica, mas que a gente vê pouco sendo dito por aí. A gente trouxe esses exemplos aí para deixar mais claro para vocês e vocês perceberem a importância que é colocar o seu dinheiro um pouquinho lá fora. Coloca um pouquinho, vai começando aos poucos. Não precisa colocar tudo, não. Vai colocando um pouquinho em pouquinho. Mas quanto mais melhor, tá? Porque aqui no Brasil a gente já viu que a coisa é meio complicada. E se você não entendeu direito por que é tão importante diversificar, vou deixar vocês com esse vídeo aqui que a gente já gravou sobre diversificação. Vai lá e dá uma olhada, beleza? Não esquece também de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê aqui semana que vem. Valeu, galera. Um abraço. Valeu!